Eu gostaria de começar essa pequena exposição explicando uma coisa. O tema é o semeador. Porque às vezes, em semeador, imediatamente a nossa mente vai para a parábola do semeador, Mateus 13. Mas não é essa a proposta hoje. Primeiro, a parábola do semeador, ela foca muito tipos de solo, onde é que a semente vai germinar. Então, hoje nós falaremos de quem está semeando, o que é semear, qual é a semente, quais são as dificuldades da tarefa de semear, quem é o semeador. Então, invertemos o foco do solo, da palavra, da parábola do semeador, para aquele que semeia. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro no começo, para não ter aquele problema. O André não vai falar do solo pedregoso, solo que foi produtivo, não. Hoje nós vamos falar do semeador. Então, imediatamente, quando a gente pensa em semeador, a gente pergunta o que é sementeiro, o que é semear, o que é semeadura, né? Semeadura, ela denota ação. É o ato de semear, a ação de semear. Isso é muito importante, porque em todo evangelho, em todo momento, Jesus pede de nós uma ação. Levanta-te e anda. Vinde a mim. Batei e abri-se-vos-á. Peça e receberás. O tempo todo, Jesus demanda de nós uma ação. Porque senão seria muito fácil. A fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, nos diz o seguinte: depende de cada um de nós o nosso caminho, a nossa trajetória evolutiva, subir os degraus da evolução. Então não seria diferente que o semeador está relacionado a uma ação. É muito interessante. Jesus, em momento nenhum no Evangelho, falou que ia ser fácil para nenhum de nós. Em hora nenhuma ele diz: vinde a mim que vai ser fácil para você. Batei e farei tudo por você. Nada disso. Sempre há o imperativo da ação própria. Isso fica muito claro desde que Jesus recebeu os espíritos de capela para a terra. Nós, espíritos capelinos, né? Os degredados, os exilados de capela. No livro A Caminho da Luz, tem uma passagem muito interessante. Olha o que o sublime semeador da humanidade faz. Emmanuel nos conta o seguinte: o livro foi ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e amor, no esforço regenerador de si mesmas. Esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Olha que lindo! Jesus recebe numa grande assembleia aqueles bilhões de espíritos que vieram de capela para encarnar na Terra. Imaginem só esse espírito espetacular, que já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos,
quando ele foi arquiteto do planeta Terra. Depois que tudo já estava pronto, aquelas convulsões planetárias, chuvas, trovoadas e vulcões, quando a Terra se acalmou e as condições de vida estavam prontas, Jesus traz os espíritos e fala: vocês devem edificar por si mesmos, mas eu irei estar com vocês. E um dia eu estarei fisicamente com vocês. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, antes mesmo do homem existir na Terra, Jesus já exemplificava como o supremo semeador da humanidade. Então, a gente diz que o verdadeiro cristão, ou melhor ainda, o verdadeiro espírita é aquele que age, que é operoso, que executa todo o conhecimento doutrinário, pregar, falar maravilhas do Evangelho, se não nos colocamos em ação. Então já começamos com o ato de semear. Aí se eu for para o dicionário, o que é semear? O dicionário vai nos dizer: plantar semente para fazer germinar, dispor visando resultados, espalhar, disseminar, promover, fomentar. São todos verbos. Então todos os verbos trazem para nós ação. Então a gente pode concluir, mais uma vez, que a sementeira, o ato de semear, é o chamado de Jesus à nossa ação. Ok? Aí eu trago aqui uma passagem para vocês de André Luiz, do livro Dicionário da Alma, ditado por espíritos diversos a Chico Xavier. André Luiz nos diz o seguinte: aquele que traz consigo o coração vibrando no entendimento fraterno, plenamente integrado na conjugação do verbo servir, é, indiscutivelmente, o semeador que sai com Jesus a semear, sem afligir-se com de reparação e sem preocupar-se com os resultados, identificado com a luz da verdade, que lhe indica o futuro iluminado e divino, na direção da seara de sabedoria e de amor em pleno infinito. André Luiz traz para nós a semente. Consigo, o coração é o semeador que sai com Jesus a caminhar. Eu trago no coração a semente. Se eu trago essa semente no coração, o que a gente traz dentro do coração, pessoal? Vamos responder. Porque existem definições, se a gente tira o coração da equação, da jogada, você pode semear muitas coisas. Você pode semear discórdia, você pode semear o ódio, você pode semear muita coisa ruim. Mas quando o coração entra na jogada, coração denota bondade. Então, todo aquele que traz o coração para a tarefa, e é indiscutivelmente o semeador que sai com Jesus a caminhar, a gente já tem uma resposta parcial. A semente é tudo de bom que nós podemos levar conosco, nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Tudo de bom e de útil, na verdade. Então, se a gente quiser ter uma segurança de onde encontrar com mais facilidade a semente que Jesus quer que nós levemos a todos os lugares, basta procurar no Evangelho. Mas onde no Evangelho? O Evangelho é tão vasto. Vou te dar uma dica que eu adoro. Leia o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, a gente tem diversas qualidades de sementes espirituais que a gente pode pensar com muita facilidade. Vamos ver? Bem-aventurados os pobres do espírito. Seja humilde. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Semeia a doçura, a suavidade das palavras e dos atos. Bem-aventurados os misericordiosos. Semeia a solidariedade, a compaixão. Bem-aventurados os pacificadores. Semeie a paz. Daí já temos algumas sementes. Mas como é rico esse evangelho maravilhoso. E olha o que mais que a gente tem. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Amai os vossos inimigos.
Bendizei os que maldizem, sede perfeitos. Todas essas são preciosas sementes que nós encontramos à nossa disposição no Evangelho, nos Evangelhos. Aí me lembra muito uma história da pequena lojinha de virtudes. Certa vez tinha um rapaz que estava caminhando na rua, aí ele viu uma loja muito grande, bonita, escrita assim em cima, Loja de Virtudes. Ele chegou, assim, bem na vitrine, e viu que lá dentro haviam grandes prateleiras com jarros escritos assim, amor, paciência, temperança, esperança. Ele ficou, obviamente, e não deu outra. Entrou para poder ver o que estava lá dentro. Logo que ele passou na porta, tinha um daqueles sininhos, fez um plim-plim, apareceu um anjo. O vendedor era um anjo. Ele se assustou, mas ficou tranquilo, porque era um anjo. E falou assim, seu anjo, eu gostaria o seguinte, 4 porções de alegria, 5 de esperança, de fé eu quero 6, umas 3 de paciência, e eu quero também 8 porções de amor. O anjo anotou tudo direitinho, foi lá dentro, foi pegar lá de dentro de estoque, e quando ele voltou com um saquinho mínimo assim. Ele falou, mas é só isso? Aí o anjo falou aqui, olha, aqui nós só vendemos a semente das virtudes. Os frutos vão depender de você. Você é que tem que plantar e cultivar essas sementes. Aí ele tirou a carteira para pagar, e o interessante foi que o moço falou com ele, não, pode ficar tranquilo, Jesus Cristo já pagou tudo. Então essa história que colore essa pequena exposição aqui, traz para nós que as sementes, elas são abundantes. Mas a semente dentro de um saquinho não vai fazer sozinho, não vai fazer nada. Uma durinha sozinha não faz verão. Então a gente precisa realmente de plantar, de fazer a nossa parte. Aí vamos buscar uma segunda pergunta. Como eu começo a semear? Aí a gente tem o versículo de Mateus, né? Eis que o semeador saiu a semear. Palavras de Jesus. E vamos direto no livro Fonte Viva, ditado pelo nosso querido Emmanuel a Chico Xavier, a lição número 64, chamada Semeadores. Nos diz Emmanuel, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Aí nós já temos 2 formas de ver. Eu posso sair do meu conforto e ir fazer uma tarefa em que eu vou beneficiar o próprio, ou eu vou sair de mim mesmo, daquilo que me faz mais centrado no eu, deixar para trás tudo aquilo que é importante para mim e fazer em favor do outro. Por melhor que seja a minha condição, ou por menos pior que seja, todos nós temos condições de sair para semear. Nessa mesma passagem do livro da lição 64 do Fonte Viva, Emmanuel ainda nos diz o seguinte, que Jesus optou por vir entre nós quando ele poderia facilmente se fazer substituído por milhões de mensageiros, se ele quisesse. Nós, às vezes, não nos damos conta do sacrifício que Jesus fez por nós. Uma vez, aqui no culto no lar, aqui em casa, eu tenho um menino de 11 e uma menina de 9. Eu quis tentar explicar para eles, porque o cristão tem que entender, desde pequeno, qual foi o grau de sacrifício que Jesus fez para vir à Terra. Qual era a dimensão do amor desse? Porque, como o Emmanuel falava, ele podia, sim, ter enviado qualquer pessoa.
no livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz, né? Ditado por Ramatiz Hercílio Mais, Ramatiz conta da descida vibracional de Jesus, que essa descida vibracional demorou 1000 anos. Imaginem, Jesus era um espírito puro já há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi formada. Então, se ele era um espírito puro há todo esse tempo, Jesus já não tinha mais organização perispiritual da conformação humana. Então, ele teve que montar toda uma configuração perispiritual para vir à Terra. Ele teve que formar o cérebro espiritual, o cérebro perispiritual, formar o duplo etérico, trazer o ectoplasma da Terra para a volta dele, isso em volta do espírito dele. Tudo isso demorou 1000 anos para que ele conseguisse vir. Toda a atmosfera da Terra foi preparada para que isso acontecesse. Toda a atmosfera da Galileia foi preparada para que isso acontecesse. A gente sabe isso no livro Maria de Nazaré. Então, não foi fácil para que o Cristo viesse. Um espírito que já nem lembrava mais o que era estar na carne, vestir a vestimenta física, retornar à Terra. Então, aquele que poderia ter mandado qualquer um, veio pessoalmente para estar conosco. E no final ele fala aqui, Ramatiz fala assim, em final, integrou-se definitivamente na atmosfera do mundo físico, corporificando-se mais tarde no mais encantador menino que a Terra. Coisa mais linda. Imaginem, Jesus demorou 1000 anos. Se a gente pensar em Alcione, no livro Renúncia, Alcione de 10 anos para encarnar na Terra. Um espírito com um degrau um pouco mais elevado. Imagina então, 10 anos para Alcione, 1000 anos para Jesus. É por isso que então, o Cristo para nós é o divino semeador. Bom, nós já sabemos então o que é semear. Agora a gente já aprendeu também o que é semear. E de onde que eu começo? Eu começo a semear um campo inteiro, uma gleba inteira, ou só uma pequena horta? Bom, tem aquela máxima, né, de que quem não está acostumado a fazer o pequeno, quando chega na hora de fazer o grande, não vai. E tem tanta gente com potencial que vem e fala assim, olha, eu vou realmente para a tarefa quando eu aposentar. Aí quando eu aposentar, eu vou estar tranquilo, meus filhos vão estar crescidos. Não se engane. Quem não começar a fazer o pequeno, dificilmente vai fazer a grande obra. Por isso que a gente tem que começar com os nossos filhos em casa. E a primeira semeadura que a gente pode fazer é no laboratório que Jesus nos dá para a nossa encarnação. O nosso primeiro laboratório que é o nosso lar, a nossa casa. Então, semear em casa é fazer o culto no lar, trazer os princípios evangélicos espíritas para dentro de casa, para que as crianças comecem já a acostumar a ouvir, né? A conhecer o espiritismo. Segundo momento, ser compatível com aquilo que a gente ensina para as crianças. Dentro de casa e na rua, no trabalho, ou no relacionamento com as pessoas que nos cercam, que a gente possa agir conforme o que a gente prega dentro de casa. Que as crianças precisam de ver, porque o exemplo arrasta. Então, a primeira semeadura nossa vai ser dentro de casa. Nossa família, com as nossas. Depois, essas crianças que já estão acostumadas a fazer o culto no lar, vão para a casa espírita e vão fazer a evangelização, que nada mais é que uma reunião mediúnica. Elas vão estar lá, cercadas por espíritos, já começando a sua caminhada na doutrina.
Depois da evangelização, eles vão se ambientando, passam para a mocidade, e daí, para ter vontade de ser tarefeiro, de fazer uma tarefa, é um pulo. Mas se eu nunca dei uma formação religiosa, e isso tem que vir de casa, gente. Não espere, nesses tempos hoje que a gente vive, que a escola ou outras fontes que não são lá vão ensinar a espiritualidade para os nossos filhos. A mídia está fazendo exatamente o contrário. As redes sociais banalizaram tanta coisa. Então, essa é uma tarefa que é iminentemente dos pais. E se eu começo com o culto no lar, levo a criança para a evangelização e ali dentro da casa espírita vai vendo as tarefas, vai conhecendo a mocidade, ela, com grande chance de acerto, ela vai ser um tarefeiro um dia. Ela vai estar no caminho, né, da caridade. Bom, Emmanuel nos disse, o servidor do evangelho é compelido a sair de si próprio. É o quinhão nosso de sacrifício em agir em benefício próprio. Perdão, em benefício do próximo. Então, vamos sair de nós mesmos. E quem está acostumado a fazer a tarefa na casa espírita, eu já saí, né? Já saí de mim mesmo, do meu conforto, de tudo aquilo que era só meu, exclusivamente voltado para o eu, e agora eu já botei o pezinho na casa espírita, já comecei com uma tarefinha. E você vai notar que quando você começa a fazer uma tarefa, a segunda, a terceira e a quarta, elas vão assim, ó, uma atrás da outra. Porque é muito bom. Fazer o bem é muito bom. A gente sempre fala que fazer uma tarefa pela caridade ajuda muito mais quem está fazendo. Porque a sensação, tudo aquilo que você colhe para si é muito grande. É de nós. Então, quando a gente vê e relembra aquela máxima de que a semeadura é opcional, mas a colheita obrigatória, ela é muito poderosa. Porque se eu escolho a minha semeadura, o que eu vou semear, eu vou ter certeza da minha colheita. Então, se eu deixo por conta do acaso, das paixões, da matéria, eu tenho certeza que a semeadura vai ser muito mais complicada. Existe uma compreensão muito equivocada do reino do céu, porque o semeador, ele semeia buscando alcançar o reino do céu, né? Esses são os nossos tesouros do Espírito. Mas a gente tem uma noção, uma ideia de que o reino do céu é um reino descolado da terra. É como se fosse um plano onde existe a felicidade eterna, mas um plano local, é um local, como se fosse um local físico. E não é. Jesus falou em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Ora, então se o reino de Deus está dentro de mim, a conquista do reino dos céus vai depender da minha semeadura, e o reino de Deus passa a ser o esforço que eu vou ter para adquirir uma evolução moral buscando a pureza espiritual. Então, depende inteiramente de nós, depende da nossa semeadura. Buscar o reino de Deus, trocando em miúdos, segundo Jesus mesmo disse em Lucas, o reino de Deus nada mais é que a nossa conquista através do nosso próprio esforço. Aí a gente pensa o seguinte, se a nossa conquista do reino de Deus, a nossa ascensão moral, ela depende de nós mesmos, o ato de semear passa necessariamente pela caridade. Não tem como. Porque eu tenho a relação do Evangelho, o reino de Deus está dentro de vós, e eu tenho um dos pilares do Espiritismo que é fora da caridade, não a salvação. Ora, se a salvação é a conquista do reino de Deus, que é a minha evolução, a minha ascensão moral até a pureza,
eu só vou conseguir fazer isso através da caridade. A minha semeadura vai passar necessariamente pela caridade. Aí a gente vem aqui nas palavras de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Agora essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo traz para nós aqui que, muito acima de tudo, a caridade vem como primeiro lugar. E para nós, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14, a fé, se não se traduz em obras, se não se traduz em ação, é morta em si mesma. Então, o que são as obras, senão a própria semeadura? Tiago deixa muito claro: a fé sem ação, a fé sem as obras é morta. Voltando, então, do Evangelho agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho Paulo, o Espírito, trazendo para nós, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade. Palavras de Paulo. Olha o que ele diz. Ela, a caridade, brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Imagina você chegar no plano espiritual, depois de uma existência terrena satisfatória do ponto de vista de evolução, e você exalar o perfume da caridade. Deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E Paulo vai mais adiante, nos pedindo o seguinte: esforçar, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita e tensão. Olha só que coisa impressionante. Paulo está dizendo o seguinte: você não precisa de acreditar em Jesus para ser salvo, não. Sem embargo da seita que pertençam. Todos são discípulos de Jesus. Aquele que faz o bem, aquele que faz caridade, pode ser ateu, pode ser budista, pode ser cristão, pode ser o que for. Ele é, por definição, discípulo de Jesus. Porque o Cristo é o governador espiritual da Terra. Todos nós estamos numa esfera de amor e de misericórdia. Ele é a luz que cai sobre todos nós, seja de qualquer credo, de qualquer seita. Só cabe a nós estarmos prontos espiritualmente para poder captar essa luz, para poder nos sintonizar. O Cristo, o tempo todo, nos exorta aos princípios evangélicos. Ele nos alimenta, ele nos nutre, e a presença dele se faz através dos seus benfeitores, que estão conosco o tempo todo. Mas é preciso que nós possamos elevar um pouquinho o nosso padrão vibratório, que nós possamos subir, porque é muito difícil, é muito mais complicado para eles descerem. E a nossa missão na Terra é subir moralmente, é evoluir. Então, não é? Muito bem. Então já temos aqui que a caridade é indispensável, é uma semeadura indispensável para a nossa evolução. Aí a gente tem mais uma pergunta aqui. Quais seriam as dificuldades do semeador? Quais que seriam os escolhos da semeadura, né? Aí eu vou falar para vocês uma frase aqui do Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz o seguinte: a seara depende da sementeira. Se a gleba sofre descuido de lavra e prepara, se o arado já é inerte e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a aflição. Essas palavras de Bezerra também estão no livro Dicionário da Alma, tá? Diversas. Então,
A grande dificuldade do semeador é o desânimo, porque ele espera a gratidão, ele espera o reconhecimento. Então, todo aquele que semeia esperando o reconhecimento, esperando gratidão, esperando aplausos, provavelmente um dia ele vai se cansar. Porque a caridade, a semeadura, a bondade, nunca é entre nós e a pessoa que você está beneficiando com a sua semeadura, mas é sempre entre nós e Deus. Então, se aquele que se propõe a fazer a sua reforma íntima, a sair a semear com as palavras e com as ações, não esperar nada em troca, esperar apenas o reconhecimento do mais alto, ele dificilmente vai falhar na sua tarefa. Então, uma das maiores dificuldades, que um semeador vai ter é esperar o reconhecimento. Essa dificuldade a gente tem numa numa lição do livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X a Chico Xavier. É a lição número 22, chamada O Semeador Incompleto, que é uma historiazinha mais ou menos o seguinte: havia um cristão muito correto, muito bom, que passava a vida cantando o evangelho, falando do Cristo, mas ele foi, ao longo do tempo, se cansando, porque ele esperava o reconhecimento. E esse reconhecimento não vinha, e ele parou de fazer a tarefa, começou a se insular, começou a ficar sozinho, né, vivendo só da palavra, só do evangelho, sem fazer nada, e ele cansou-se. Não queria fazer mais nada. Chega um dia em que o anjo da morte, como diz aqui, e ele se descobre no plano espiritual perdido, sem lugar para ir, sem saber onde é que estava, porque a luz dele havia se apagado. Mas como ele tinha sido um grande estudioso e era bom tanto ele orou, que um dia o próprio Jesus apareceu para ele. Jesus chegou para ele e perguntou assim: que missão desempenhasse entre os homens? E ele ficou bem assim, perante Jesus, ele ficou meio achando que era uma injustiça e falou: mas Senhor, eu fiz tudo que o Senhor me pediu para fazer, e as pessoas foram tão ingratas, não reconheceram tudo que eu fiz, tudo que eu me dediquei, eu me sacrifiquei, as pessoas não reconheceram, o meu salário foi a derrota e o pessimismo. Jesus olhava para ele e não falava nada. O homem, então, voltou a dar mais uma cutucadinha, falou assim: olha, e eu observei tudo aquilo que o Senhor me advertiu, fui sincero contigo, fui sincero comigo mesmo. Aí Jesus virou para ele e falou assim, citando as palavras do Cristo: se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizia do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo nem socorre o brejo infeliz? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Mas o crente, então, desapontado, falou: mas a tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Tornou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade, ao jogo. Não expliquei que o maior no reino do céu será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? E aí ele começa a chorar. Jesus afaga os cabelos dele e fala assim: volta, meu amigo, volta ao campo de trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira num clima diferente.
Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvaradas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Espargiste as sementes, mas não consultastes as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades diversos. Vai, e antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento rebatava as esferas mais baixas. A mente, internado na carne, trabalharia não para ser compreendido, mas para compreender. Olha a mensagem do Cristo. O semeador precisa do solo. De para quem que eu vou falar, ou para quem que eu estou oferecendo o auxílio, eu não vou conseguir tocar aquele coração. É fundamental que nós consigamos nos moldar às necessidades daqueles que são o motivo da nossa sementeira. E é muito interessante porque Paulo fala isso para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23. Ele diz assim: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então ele fala também, quando você pega a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 20, 21, ele fala assim: judeus, eu me fiz gentio para os gentios, eu me fiz de tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. Então, quando Cristo vem e fala que a gente tem que preparar a gleba, preparar o solo em que a gente vai semear, ele está trazendo isso. Porque Paulo, se vocês lembrarem, Paulo, ele era judeu, ele tinha ascendência helênica, grega, não é verdade? Ele era romano. Então, nas suas diversas pregações, por onde ele andava, para conseguir salvar alguns, ele falava como judeu aos judeus, falava como gentio aos gentios, falava como romano aos romanos. Porque muitas vezes, de frente, se eu recalcitro contra um aguilhão, um irmão, por exemplo, que é de uma outra fé, mas que precisa, às vezes, de receber o concurso fraterno meu, por exemplo, pode ser que ele não aceite, porque a forma de trazer isso para ele é diferente. Então não adianta nada eu ser um semeador com muita boa vontade se apenas eu jogar as sementes a esmo. Jesus pede de nós que nós conheçamos muito bem onde nós vamos jogar a semente, né? Porque senão vamos ser semeadores incompletos, igual nos traz aquela passagem do capítulo 22. Então, qual que seria o objetivo final do semeador? Como eu falei, evoluir moralmente até chegarmos no cume espiritual para cada um de nós, que é a pureza espiritual. Jesus nos disse: sede perfeitos, né? Semeie, acumule os tesouros do céu, até no dia que você vai atingir um ponto máximo, que vai ser a pureza espiritual e a conquista do céu para si mesmo, dentro de si mesmo. Então, eu preciso de entender o que é semear, preciso saber qual é a semente, quem é o semeador. Eu preciso saber preparar o solo onde eu vou semear. Eu preciso de saber o resultado daquilo, o que eu estou buscando com aquela semeadura. E eu fico muito impressionado para aquela passagem de Paulo,
do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, sinceramente, que não era necessário ser fiel do Cristo para poder fazer a caridade, para poder ser salvo. Isso me lembra também de uma outra historinha que o irmão X para nós, que está, se eu não me engano, no livro Pontos e Contos, em que se encontraram no plano espiritual os principais espíritos que haviam sido grandes espíritos na Terra, que haviam feito grandes, que adoravam o Senhor, foram reconhecidos por adorarem o Senhor. E numa sala muito linda, né, no plano espiritual, namorada do Cristo, como diz o irmão X, se encontravam padres, rabinos, pessoas que haviam de diversos tipos de vestimentas, com indumentárias douradas, rosas, e destoando de todos ali, havia na sala um beduíno. E esse beduíno se sentia meio desajustado ali, os outros que estavam também presentes não achavam, não gostavam da presença dele, achavam estranha a presença dele, até que veio um anjo com uma pena de luz, anotando num pergaminho o nome de cada um. Quando o anjo chega no beduíno, ele pergunta para ele assim, ele fala assim, prezado irmão, estou anotando o nome aqui das pessoas que na terra foram reconhecidas por amarem muito o Senhor Jesus. O beduíno disse, então meu nome não vai para esse pergaminho. Eu não tinha tempo para adorar o Senhor. Eu me preocupava com as pessoas que estavam perdidas no deserto, que tinham fome e tinham sede. O meu peito era manchado pelo sangue de criancinhas que muitas vezes pereceram no meu colo. Então, infelizmente, as minhas mãos calejadas e duras não tiveram tempo de fazer outra coisa a não ser servir aqueles que estavam. Não conseguia juntar as mãos para orar ao Senhor. Então o anjo pensou, olhou para ele e falou assim, não posso te colocar na lista daqueles que realmente adoraram o Senhor, mas eu vou colocar o seu nome aqui como aquele que amou profundamente o semelhante. Eu esqueci de falar, mas o objetivo do encontro era ter um encontro com Jesus. Apenas um daqueles ali ia se encontrar com Jesus. E quando o anjo falou para ele que o nome dele seria colocado na lista como uma pessoa que amou profundamente o semelhante, ele chorou, botou difícil de estar naquela lista. O anjo entrou e momentos depois saiu um cortejo de anjos com uma faixa imensa com o nome do beduíno, dizendo que aquele que ia se encontrar com o Senhor era o beduíno. Unindo-se à mensagem de Paulo, que a caridade é superior à fé, né? Que é isso que o Cristo quer de nós. Que nós possamos evoluir na Terra através da nossa própria semeadura, do esforço, através de nos instruirmos, porque se a gente se instrui, a gente sabe fazer melhor a semeadura. A gente pode ir para a ação de uma forma mais correta, sem ferir nenhum tipo de brio de ninguém, levando apenas o bem, a paz, o amor e a caridade. Eu acho que fica claro, então, que é isso que o Cristo quer de nós. Que nós, sim, como Mateus disse no capítulo 13, que nós saiamos mais uma caminhada em que estejamos prontos através do ensino. Na verdade, espíritas, nós fomos, eis o primeiro ensinamento, amai-vos, eis o segundo. E essas palavras do Espírito de verdade têm que nos acompanhar o tempo todo. Então, que nós
estejamos sempre conscientes de que temos que estudar, temos que aprender, temos que conhecer o Evangelho à luz da doutrina espírita. E, em segundo, arregaçar as calças, as mangas e entrar no rio das tristezas de Ângeles. Saia da prisão de ti mesmo e vá ao encontro daquele que sofre mais do que você.